Dou desde já a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Tal como em muitas outras matérias neste setor das telecomunicações e, em geral, dos serviços públicos, também esta discussão exige um olhar mais atento e uma reflexão mais apurada para além das leituras simplistas e de memória fraca e das profissões de fé no sacrosanto mercado. Se hoje em dia perguntarem a qualquer cidadão se é preferível financiar o serviço público, ou neste caso o Serviço Universal de Telecomunicações, com o dinheiro do Orçamento de Estado ou com as contribuições das empresas do setor, não é difícil de imaginar a resposta. Principalmente quando se assiste à festança de lucros ano após ano a encher os bolsos do capital acionista das empresas do setor. O problema é que é preciso ter em conta o contexto em que esta questão aparece e, na verdade, essa será até uma falsa questão, como a seguir veremos. Primeiro, esta é mais uma decisão teleguiada, encomendada pela Troika e prontamente servida de bandeja pelo Governo e pela maioria que o suporta, pensada e desenvolvida como medida instrumental para o aprofundamento da liberalização do setor. Vem alinhar nesse processo anunciado há dias atrás, concurso público da resolução do Conselho de Ministros para a prestação de serviço universal, que há de ser regulamentado e lançado por portaria do Governo e que tem até agora a transparência de um capote. Ora, e em segundo lugar, é desde logo ao nível desse concurso que se levantam algumas perplexidades e preocupações. É que a Lei das Comunicações Eletrónicas, que mereceu o nosso voto contra e em 2004 e agora nesta alteração de 2011, prevê a possibilidade de concursos não apenas com a divisão por áreas de ação, como agora acontece, serviço telefónico de rede fixa, postos públicos, listas telefónicas, mas também com a divisão por regiões, com um operador de serviço público para a região norte, outro para a região centro, sabe-se lá com que divisão regional, criando a possibilidade e o risco sério de regiões de primeira e de segunda, como acontece noutros setores e noutras áreas de atividade, levantando preocupações sérias que não ficam ultrapassadas e que, aliás, não passam completamente ao lado daquilo que é a apresentação por parte do Governo. O problema da entrega das verbas ao operador de serviço universal. Os operadores têm que pagar rapidamente, e muito bem, como está no artigo 12º da proposta, até sob pena de execução fiscal, como está no artigo 13º, mas se para pagar é 20 dias úteis, vá lá com mais 10 dias, se a ANACOM deixar, o Estado, aliás, a gestão deste fundo, portanto a ANACOM, tem 15 meses para entregar as verbas para depois financiar o serviço público, o que levanta aqui alguma perplexidade. E importa, entretanto, esclarecer uma questão que é a da atual incumbência e de atual contrato de prestação de serviço público que está atribuída à PT até 2025. E valia a pena esclarecer como é que se resolve esta coisa de se contratar agora uma coisa que está atualmente contratada até 2025 a uma empresa. Mas o problema de fundo, e com isto vou terminar, Sra. Presidente, está na orientação estratégica para o setor. E é por isso que dizemos que esta questão de como é que se paga o serviço público é uma falsa questão. Porque se nós não tivermos esta perspectiva estratégica de o sacrossanto lucro e a liberalização do mercado, custe o que custar, e vá lá depois um gueto para o serviço universal, ainda por cima com parâmetros de serviço que são claramente desatualizados, são de há muitos anos atrás, em que não aparece sequer taxativamente a questão da banda larga de internet, por exemplo. Aparece o telefone fixo, as redes de telefones públicos e as listas telefónicas. E nós dizemos, isto era assim há 30 anos atrás, já está desatualizadíssimo. E é neste plano que se concebe um serviço universal. E ainda por cima, financiado não num quadro de perequação económica, tarifária do setor, mas sim em que temos a via verde, plena via, para a atividade do máximo lucro para as empresas do setor e em que, à parte, se pode até fazer uma espécie de tratado de Tordesilhas para dividir entre regiões de primeira e segunda um serviço universal claramente desatualizado e em condições de transparência muito duvidosas. Disse o Sr. Presidente.